dúvida. Eu tenho. O que aconteceu ali? Eu tinha prova quarta-feira de matemática, aí eu fui pro feriado e não levei minhas coisas. Ih, olha a desculpa aí. Não, eu tinha prova quarta-feira de matemática. Não, mas aí a gente vai fazer o também. Que aí a tua dúvida deve ser o pessoal. Geralmente o pessoal quando tem dúvida é geral, né? Sim. Bom, lembrando então um pouquinho, né, gente? A gente já falou de sistema digestório. Então, lembrando que a digestão, a parte mais importante é essas transformações químicas do alimento, do bolo alimentar, depois vira quimo, depois vira aquilo. As transformações pela mudança de pH e ativação e desativação de algumas enzimas. A gente falou do sistema respiratório, lembra que eu falei para vocês que a frequência respiratória vai ser controlada, inclusive, lá no sistema nervoso, no bulbo, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês agora aqui no sistema nervoso. E a gente tinha falado dessa função que é biofísica. Então, expande o espaço pulmonar, diminui a pressão lá dentro, o ar entra para equilibrar as pressões, diminui o espaço pulmonar, diminui, então, aumenta a pressão lá dentro, então o ar sai para equilibrar as pressões. E a gente falou dentro do sistema excretor, que a formação, na verdade, tudo que a gente tem de digestão de proteínas vai gerar resíduos com forma de amônia, e essa amônia vai ser metabolizada então lá no fígado, e a gente vai passar então pelo processo de filtração, onde a gente vai formar, lembra que eu falei ainda das relações dos transportes, que é muito importante lá no sistema excretor, que é transporte ativo, que é a glicose, oi? Mauro. Transporte ativo, Mauro, de matemática. Transporte ativo, que a gente tem na relação, principalmente mandar a glicose de volta para a corrente sanguínea, porque vai de onde tem menos para onde tem mais. E também o processo de difusão do cloreto de sódio, que vai ser mandado por transporte ativo, mas a água vai ser absorvida por osmose depois, tá? E aí a gente falou também do sistema circulatório, chegamos a falar, né? A gente parou aí. Paramos aqui, tá? Bem no coração, né? Bem no coração. Então tá. Lembra que eu falei pra vocês que no lado, aí eu lembro que eu falei dessas divisões, né? No lado direito do coração só passa sangue venoso. O que é sangue venoso? Rico em CO2, pobre em oxigênio, né? Sangue, e do lado direito passa sangue arterial. O que é sangue arterial? Rico em oxigênio. E aí lembra que eu falei pra vocês que na maioria das vezes as veias transportam sangue venoso e as artérias transportam sangue arterial, que é o rico em oxigênio. Só que existe uma exceção, lembra que eu falei pra vocês que no pulmão essa função vai ser invertida. Então qual a regra geral que a gente falou? Sempre veias chegam ao coração e artérias saem do coração. Aí eu tenho uma convenção geral que vai acontecer, que não vai ter erro, não tem uma exceção. Quando a gente fala de veia, sangue venoso, artéria, sangue arterial, existe a exceção quando tem a função pulmonar, tá? Então, o que acontece? O sangue chega, lembra que a gente falou também, sístole, contração, diástole, relaxamento. Ó a palavra sístole, bem curta e bem grossa, né? E diástole, bem calminha, bem relaxada. Então, pensem sempre nessa função. Então, uma é contração e a outra é relaxamento. Sempre que o átrio estiver em sístole, o ventrículo vai estar em diástole. Ou seja, quando contrai o átrio, o ventrículo está relaxado. E quando o ventrículo entrar em sístole, o átrio vai estar em diástole e vai estar relaxado também. E eu ainda falei para vocês das válvulazinhas, das válvulas, né, ou válvulas, tanto faz como é que a gente vai chamar, que vão impedir o refluxo sanguíneo sempre que acontecer a contração na parte de baixo do coração. Por quê? Quando a válvula está aberta, eu tenho a sístole do átrio e o sangue vai passar para o ventrículo. A válvula fecha, e aí o que ela vai acontecer? Ela impede a passagem de sangue de volta para o lado de cima. E aí sim eu tenho o ventrículo contraindo e mandando sangue. Do lado direito, a veia cava superior e inferior, trazendo da parte de cima, da parte de baixo, né, então do meu corpo, e elas desembocam no átrio direito, sístole do átrio, diástole do ventrículo. Aí passou o sangue, a válvulazinha, que é chamada de tricúspide. Agora eu vou mostrar para vocês por que ela é tricúspide. Ela tem, na verdade, como se fossem 3 lábiozinhos dividindo ela, quando a gente olha de cima. E aí o que acontece? Ou também chamada de válvula átrio-ventricular direito. Lembra que eu falei também que a gente tem que se colocar no plano do papel, então é como se eu estivesse em cima do desenho, porque senão troca lado direito e lado esquerdo. Acho que estava falando muito. E aí vai contrair depois o meu ventrículo, então ele entra em sístole, o átrio vai entrar em diástole,
e ele vai mandar para o meu pulmão. No pulmão, o sangue está saindo do coração, então ele vai entrar por uma artéria pulmonar. Lembra que eu falei que a artéria sai do coração? Só que o sangue, a artéria pulmonar carregando sangue venoso que é rico em CO2. Lembra sempre dessa relação. Faz as trocas gasosas, que a gente chamou de hematose, e volta para o coração para ganhar força para ser bombeado para todo o corpo. Lembra que eu falei sobre isso? Quando ele volta para o coração, aí a gente vai ter outra função, então exercida aqui. Ele chega por uma veia, só que é sangue arterial, então a exceção é sempre no pulmão, como eu falei, né? E aí ele vai chegar por uma veia pulmonar, vai passar pelo átrio esquerdo, passou pela válvulazinha, a válvulazinha se fechou. A válvula mitral ou átrio ventricular esquerda, tá? Ou também chamada de válvula bicúspide, tem 3 nomes, né? Aí a gente tem que ir pelo que aparece mais. Na verdade, a gente fala muito em válvula mitral ou válvula atrioventricular esquerda. Bicúspide é um nome mais antigo, tá? Quando ela passa da parte de cima para a parte de baixo, a válvulazinha fechou, agora o ventrículo esquerdo vai fazer a contração. E aí, via a artéria aorta, vocês estão vendo que a aorta se ramifica ó, toda para cima e para os lados, ela vai mandar sangue oxigenado para a parte de cima do coração e para a parte inferior também do coração, no nosso corpo. Então, consequentemente, a aorta passa todo o sangue do meu corpo, literalmente, todo o sangue rico em oxigênio, que é a parte principal. Então, gravem, do lado esquerdo, lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma associação muito forte entre, bota a mão no coração, o cara bota a mão quase no ombro do lado esquerdo. Na verdade, ela é milimetricamente mais deslocada para a esquerda, mas gravem que o lado esquerdo é o principal, porque ele carrega sangue oxigenado para as nossas células, tá? E aí tem aquela música que é não coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, então vocês relacionem que o lado esquerdo é o mais importante. Não que o coração seja totalmente na esquerda, né? Voltando, gente. Então, aqui a gente já falou das funções das artérias, tá? Então, a artéria, ela sai do coração, esse é o principal que eu destaco para vocês, que aí é sempre contenção, e as veias sempre chegam ao coração. Geralmente, porque existem exceções, eu estourei na parede e molhei toda a bunda. Geralmente, agora que eu vi, eu digo, o Luiz acabou de falar da parede, eu tô bem escoradinha aqui. Eu tô me controlando. Vai acabar esquecendo daqui a pouco, vai ver. Geralmente carrega sangue oxigenado, tá? Oi? Esse lado não tá. É verdade, é o lado que dá pra rua, é aqui? Não dá pra rua. Não, porque tem outra casa aqui. É que esse aqui é de gesso. É que ali é pra dentro também, né? Da residência aqui é mais seco. A gente tem então, gente, geralmente as artérias carregam sangue oxigenado, óbvio que no pulmão existe essa exceção. Apresentam 3 camadas, todos os vasos, tanto as artérias quanto as veias. A adventícia, muscular e o endotélio. A adventícia é um revestimento mais externo, a muscular é um revestimento intermediário, o endo quer dizer dentro, tá? Revestimento de tecido epitelial interno. Camada muscular nas artérias é mais desenvolvida. O músculo tem o quê? Força. E aí tem uma questão interessante. Quando é que o sangue sai com uma maior pressão do coração? Quando ele sai por contração do ventrículo esquerdo. Parem para pensar comigo, o caminho mais longo é até o pulmão, que está do ladinho do coração, ou é até todos os meus tecidos, inclusive meu mindinho do pé calórico? É onde a gente vai ter a circulação sistêmica, que é o sangue saindo para todos os meus tecidos. Ele tem que sair com uma pressão muito grande. Então, quem resiste é quem tem a camada muscular mais desenvolvida. Prestem bem atenção nisso, principalmente quando a gente fala de vestibular, tá? Quando a gente fala das veias, aí elas chegam ao coração, que é a convenção que eu falei para vocês, apresentam 3 camadas. A adventícia, que é a mais externa, é a mais desenvolvida. O que significa isso? Que ela é mais fraca em musculatura do que, né? Então as veias são mais fracas no desenvolvimento muscular do que a artéria. Por quê? Porque o sangue nas veias, como eu falei para vocês, ele não tem uma pressão tão grande quanto nas artérias. Então o vaso tem que resistir à pressão hidrostática, um monte de fluido com uma pressão muito grande saindo. A artéria, ele tem que resistir muito mais. E, gente, se a gente for olhar a anatomia do músculo do ventrículo, que é um corte, né, do coração, a gente tem um músculo
mais fininho do que o ventrículo esquerdo. Vocês estão vendo ali que é mais espesso? Principalmente quando a gente olha daqui para cá, ó. Bem mais espesso. Então, o que acontece? Vai sair com mais força, exatamente para chegar mais longe, mas ao mesmo tempo o vaso tem que... E aí, para manter a pressão também, o vaso vai estar assim, ó, dilatado, grandão. Recebeu o sangue, o que ele vai fazer? Contrai a musculatura. E aí vem a questão quando a gente mede a pressão. Por quê? Por que a gente autoescuta quando a gente vai medir a pressão? Aí vem a questão de eu medir a pressão sistólica e a pressão diastólica. Então, a nossa pressão arterial que a gente está medindo, nas artérias, o nome já está dizendo, a gente vai capturar geralmente nessa região aqui do pulso, né, que a gente sente maior a pulsação, gente. Não sinto com o dedão, eu sinto assim, tá? Porque esses dedinhos aqui, eles são mais sensíveis para sentir a pulsação do que esse aqui que é mais grosso. A gente usa mais o dedão, tá? Então, a gente usa assim ou aqui, aí sim a gente vai fazer a localização do vaso, nessa entradinha aqui, e vai sentir a pulsação. Aí vem essa questão, eu ausculto para saber, porque faz um barulhinho, que é o tum e o tá do coração. Deixa eu ver? Tum, tá, tum, tá. O que é isso? Sístole e diástole. Tum, tá, na artéria. Isso é contraindo e relaxando. Então, ela também vai fazer essa manutenção da pressão até chegar em todos os meus tecidos. Da veia, aí tem uma questão interessante aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Veia e artéria. Sangue saiu do coração, vamos no caminho oxigenado. Saiu do coração por uma artéria, o músculo contrai para manter essa pressão, né? Então ele está relaxado para receber, depois ele contrai, vai se ramificar em arteríolas, que são vasos de menor calibre, e vai se ramificar depois em vasos de menor calibre ainda, que são os capilares, lembram? Fios de cabelo de tão fininhos. O que acontece? Lá no meu tecido, vai extravasar, vai fazer as trocas, vai levar oxigênio, vai levar nutrientes, e vai retornar pressão hidrostática, gente, que a pressão dos fluidos vai estar elevadíssima, porque o vaso contrai, lembra que ele tem músculo, então ele contrai, vai que nem a ponta da mangueira que eu ensinei para vocês, você está apertando, aumenta a pressão. Quando ele vai retornar para o tecido, é a pressão osmótica, principalmente a albumina que está na minha corrente sanguínea, que captura para dentro de volta dos vasos o sangue para ele retornar. E aí o que acontece? Ele vai chegar por vênulas, que são veias fininhas, depois por veias, que são maiores, tá? Na verdade ele vai chegar do capilar, vênula, e aí sim as veias, que são dos vasos de calibre maior, porque ele está saindo do tecido. Então sempre quem está em contato com o tecido são os capilares, tá? Depois, vênula, que é o diminutivo, e veias maiores. Como é que ele recupera essa pressão? Porque agora eu não tenho coração para bombear. Aí eu vou ter o papel importante das nossas panturrilhas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas elas são como se fosse o coração dos membros inferiores. E aí vem a questão, se vocês olharem, pessoas que têm problema de má circulação como eu, têm a panturrilha muito fininha. Quem tem a panturrilha grossa, não tem problema de má circulação, porque vai mantendo uma pressão muito grande para o sangue conseguir fazer esse bombeamento. Então, por que a gente tem problema, que já caiu inclusive vestibular da UFPEL no voo, né? O cara tem um voo muito longo, sei lá, de ônibus, etc. Os médicos recomendam que a pessoa pelo menos se mexa um pouquinho, dobre bastante as articulações. Exatamente, porque o sangue está começando a se depositar nos membros inferiores e não vai voltar, porque não tem contração da musculatura. Então, esses problemas vão aparecendo. Assim como, aí mostrando para vocês, as veias, que não está no desenho, as veias têm uma... Não tá. As veias têm uma válvula, que é igual a válvula bicúspide, tricúspide. Na verdade, a tricúspide é assim, para o lado direito. Se eu olho de cima, acho que eu resumi ali, não botei. Se eu olho de cima, ela tem 3 lábiozinhos divididos. A bicúspide tem 2. Ainda bem que eu botei em slide, que hoje não vai dar para riscar no quadro. É mesmo. A bicúspide é 2, é como se fosse só uma bolinha partida ao meio quando eu olho de cima. Então, por isso que a gente chama assim. As válvulas das artérias também é um entroncamento onde aperta. E aí, quando aperta, pega a pressão de novo. Então, somente nas veias que vai ter isso. Quando a pessoa tem problema de circulação, as varizes vão aparecendo exatamente porque as veias vão tensionando e fazendo outros caminhos alternativos para chegar até lá. Não pode ser genético. Oi? Genético. Fator de predisposição genética. Geralmente, quando tem problema em família,
a gente já tem que observar. Hoje eu comecei surdo. Eu tenho em família, o meu pé, como eu usava muito salto quando era novinha, Como é que faz cheio. pra, tipo, porque tem, né? Tratamento, tipo... Aí tu tem que ir no médico cardiovascular para fazer um tratamento adequado. Ele tem que avaliar. Tem cirurgia, tá. né? Tem cirurgia quando cria aqueles nós, principalmente. É, o aí do pra fazer meu avô cirurgia. estourou. Estoura, né? Aí dá um colchão horroroso depois quando estoura, né? Então é bem grave. Quem controla a frequência cardíaca? A célula chamada de marca-passos, que é o nó sinoatrial, tá? Então, aqui a gente tem célula nervosa dissipando energia elétrica, literalmente, que vai fazer com que o músculo do coração tenha um batimento sincronizado. Tem que ser super sincronizado. Quando ele para de funcionar, a gente bota algo tipo, em cima dele. Substitui por um aparelho. Tu pode substituir como parou de funcionar. Na verdade, não sei se eles chegam a fazer a remoção, mas eu sei que eles colocam um aparelho eletrônico, né? E a gente chama de... O quê? Pra quê? Quando a pessoa tem uma parte eletrônica no corpo. Marca-passo? É um marca-passo, mas eu tô dizendo, não sei o nome. É tipo um robô, é tipo um robozinho, que tem uma parte eletrônica no teu corpo. Também Porta entendi de como se uma banco. parte eletrônica. Ele não Porque pode é uma apitar. bateriazinha que libera, que dissipa sinal no coração. Marca-passo? Um marca-passo. É uma parte elétrica onde vai dissipar energia pelo coração. E aí o que acontece? Como tem um monte de coisa de metal... Eu conheço só como marca-passo. Sim, é marca-passo. Ah, tá. É marca-passo. Não, mas ela quer dizer quando uma pessoa tem uma parte, tipo... Como é que a pessoa é chamada, sabe? Biônica. Isso. Biônica. Agora eu lembrei. E tem uma colega minha que uma vez também ela estava ficando surda por um problema genético. E ela botou aquele negócio que interliga aqui atrás da orelha e liga lá dentro. O problema dela é na recepção O do dela é sinal. mais chique, né? E aí ela dizia, ela falava com todo orgulho, eu sou biônica, dizia ela. É legal porque a gente viu todo o processo dela voltar a ouvir, né? E para uma pessoa não ouvir, assim, é triste, porque quem já ouve é diferente de ficar surdo, que vai te fazer falta aquilo. A pessoa que já nasceu surda, aquilo não vai fazer falta na vida, porque nunca soube o que é ouvir, né? Então é diferente. Assim como cegueira, né? E outros fatores. Assim, Eu acho que cegueira é mais difícil, deve ter que... sim. Porque não, aí a célula, é isso que eu falo pra vocês, célula muscular cardíaca e célula do olho, principalmente lá na retina e na córnea, não regenera. Isso significa uma lesão aqui, que é um infarto do miocárdio. O miocárdio é a parte muscular, mio quer dizer músculo, tá? O infarto do miocárdio, dependendo da gravidade, rompeu vasos em alguma parte, nas artérias coronárias que estão irrigando o coração, rompeu alguns desses vasinhos fininhos. E aí as células que estão prejudicadas não vão voltar a funcionar. Então, se o prejuízo de derramamento de sangue foi grande, a pessoa pode morrer ou pode ficar com sequelas bem graves. Se foi muito pequenininha, a pessoa deu muita sorte e consegue escapar sem sequelas muitas vezes. Mas vai ficar com aquela região sem funcionar, porque não regenera. O meu tio, ele ficou cego e ele tá ficando surdo. Um namorado da minha avó, ele tem diabetes, né? Por causa da diabetes, mas ele é cego, completamente cego. Tipo, não enxerga nada, tipo, nem vulto, nada. Ele enxergava, a gente hoje ele não enxergava nada. Sabe o que é? Nada. É tipo, tudo branco, não, tudo preto. Sim, tá. E agora ele tá ficando surdo. É um problema degenerativo, né? Aí é complicado. Então aqui mostrando pra vocês, na verdade, só um outro desenho pra mostrar, ó. Geralmente se é incolorido, pra hoje vocês não vai ser, provavelmente, só que tem alguns vestibulares até que fazem colorido, não são raros. Seria em azul sangue venoso e em vermelho sangue arterial. Então a representação seria assim. Circulação, aí a gente tem dois nomezinhos. Pequena e grande circulação é um método mais antigo de classificar, mas bem didático. Porque o que é pequeno? Algo que não tem um caminho tão longo assim, é curtinho. E a grande circulação, o caminho mais longo. Então a gente tinha exatamente esse nome que era mais fácil de fazer a lógica. Hoje eu chamo de circulação pulmonar e circulação sistêmica. Qual vai ser a relação aí? Bom, a circulação pulmonar é coração, pulmão, coração. A circulação sistêmica é coração, daqui ó, o átrio e o ventrículo, tá meio estranho, né? Tá partido em dois lados. Mas é coração, sistemas, coração.
é mais longa. Tá? Então por isso a gente chama de grande circulação. A grande circulação não seria do pulmão? Não. Sempre assim, ó. Então, eu não vou conseguir escrever, eu acho. Então, pequena. Acho que tá ali no slide. É grande corpo, tá. Tá ali no slide, agora eu lembrei. Tá. Isso. Que é o caminho mais curto, entendeu? O pulmão tá do lado do coração. Tá. Então eu chamo de pequena. Grande quando o caminho é mais longo. Tá aqui, ó. Circulação pulmonar, ó. Pequena circulação. Coração, pulmão, coração. Quando eu falo da grande, coração, sistemas, coração. Vai até lá o meu mindinho do pé e volta. Né? Então pensa num caminho longo. Então, sangue nos vasos. Artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. Eu sempre me confundo qual é o sangue rico em oxigênio. Sempre sangue arterial rico em oxigênio. Sangue... Pensa assim, ó. Venoso lembra veneno. Eu falei isso na última aula, no hospital. Né? Então, veneno é uma coisa que eu não quero. O sangue rico em CO2 eu não quero na minha corrente sanguínea. Então, eu preciso trocar. Então, sempre relaciono venoso com o CO2, que é alguma coisa que eu não quero no meu corpo. Eu quero trocar e pegar o oxigênio. Então, arterial... No meu prédio teve um casal de idoso que morreu por causa de vazamento de gás. De gás, Depois Acharam mortos. É complicado porque aí intoxica todo o organismo, né? Tem que fazer. Então aqui está o esqueminha, ó, só para vocês verem, anotadinho, ó, como é que é o processo da circulação. Tecidos, veias cavas, superior e inferior, átrio direito, válvula tricúspide, que é aquela que está no meio, ventrículo direito. A artéria pulmonar, eu destaquei aqui quem é que é trocado, que a artéria, na verdade, ela vai conduzir sangue venoso, rico em CO2, e a veia conduzindo sangue oxigenado. É sempre no pulmão essa exceção, o resto sempre artéria, sangue arterial, veia, sangue venoso. Mas a gente sabe que veias chegam e a artéria sai. Então a artéria pulmonar, porque está saindo do coração, vai para o pulmão, faz a troca gasosa, volta rico em oxigênio. Então ele é arterial por uma veia, porque as veias chegam ao coração. Átrio esquerdo, válvula bicúspide ou átrio ventricular esquerda, ventrículo esquerdo, artéria aorta, tecido. Sabe uma coisa que nunca fez sentido pra mim? É que, tá, a gente respira oxigênio. E aí, por a gente respirar, por a gente respirar oxigênio, eu fiquei pensando, tá, as trocas gasosas troca o... Peraí, não tô te entendendo. A gente respira oxigênio e libera o CO2. Sim. Tá. Nas trocas gasosas é como? As trocas gasosas é no alvéolo pulmonar. Como a minha hemácia, que é quem carrega o oxigênio, os gases de uma maneira geral, porque ela pode também Tá, carregar e o vai CO2. liberar oxigênio, né? Ela captura o oxigênio no meu pulmão. O que vai estimular? Primeiro, a minha hemácia tem um pigmento hemoglobina que tem maior afinidade pelo oxigênio que pelo CO2. Sempre que ela encontrar um ambiente rico em oxigênio, ela vai desligar do CO2 e pegar o oxigênio. Tá? Tipo assim, eu prefiro andar contigo do que com ela. Então, não tem tu, eu tô com ela. Daqui a pouco, tu veio na aula, eu sentei contigo. Entende? A hemácia vai fazer isso com o oxigênio. Aí, o que aconteceu? Ela faz essa afinidade e leva até o tecido. No tecido, ela só vai soltar a Manu, né, o oxigênio. Por quê? Porque ela encontra um ambiente ácido, aí trocou o pH, que forma o ácido carbônico. Lembra que eu mostrei para vocês aquela função? Que a amidrase carbônica, inclusive, vai ser a enzima que vai ajudar nessa dissociação. Então, dissociam de bicarbonato, forma um ambiente ácido. Aí isso vai fazer com que ela se desligue do oxigênio. E aí, como ela não tem tu, vai tu mesmo, ela vai pegar o CO2. E aí ela vai pro pulmão, e a maioria do CO2, na verdade, vai na forma de íons bicarbonato. Mas passa de novo pela hemácia para fazer o retorno e a troca gasosa. Tá? Então, grava isso. Ligação instável, tanto com oxigênio quanto com CO2. Sim. Quando for com monóxido de carbono, não solta mais. Aí é uma paixão infinita. Né? Obrigada, Luiz. Então, quando a gente mede, é isso aqui ó, que a gente vai fazer. Geralmente aqui na dobrinha do braço, a gente vai auscultar. A coisa eu tô vendo. A gente vai auscultar e a gente vai ouvir aquele tum. O que é o tum tá? Sístole e diástole. Sístole mais forte, diástole mais fraquinho. Então, a pressão sistólica
sistólica, ela é a maior. Ela está em 120 milímetros de mercúrio, que vocês vão aprender a usar esse aqui. Tá? O digital é bom, é maravilhoso, mas se vocês não souberem usar esse aqui, a minha irmã não pode depender de site de tecnologia. E é difícil de escutar. É muito chato. Eu já tentei também, minha mãe é enfermeira, eu já tentei, mas muito difícil. Eu fiz uma aula com uma técnica de enfermagem, uma vez quando eu fiz a formação pedagógica, que era todo mundo junto, e eu não consegui, eu não tenho ouvido. O meu avô, ele consegue, eu não sei, ele é craque nisso daí. E aí teve um dia que, tipo, a minha pressão tava, tipo, 16/8, eu acho que tava, tipo... E aí ele falou bem assim, ó, eu comecei a... Ele olhou pra mim e falou... Olhei pra minha mãe e falou, na verdade, tá 16/8. Ele falou, vamos medir de novo, entra no carro, marido, agora, vamos pro socorro. Porque é muito grave. E aí ele se assustou, ele chegou lá e mandou direto, medem a pressão dela pra ver se tá certa, porque ele se apavorou, né? E aí colocaram, mediram também no digital e tava legal. Por que não pode estar 10? Na verdade até pode. A minha às vezes chega 10 por 6, por aí. Não, tipo assim, ó, 16/10. Por que não pode? Porque a pressão... 16/8 tá mais desregulada. Olha só, aí vem essa questão. Pressão sistólica, sístole, contração, diástole, relaxamento. Não pode juntar. Se for um número muito parecido, é sinal que tem ausência de tipo sístole e diástole. 12/10. Entendeu? Por que não pode? Porque aí tá muito próximo. É isso aí, entendeu? Tá muito próximo. 12 e 10 tem 2 de diferença só. Então o que aconteceu? Teu coração tá parando de bater. Ele não tá fazendo aquela diferença que quando meu pai fez a cirurgia, eles estavam sempre reclamando que a pressão do meu pai tava tipo 14/10, não podia estar 10, tinha que estar 8. Na verdade aí é porque a pressão diastólica estava muito elevada. Sim, que aí já tá os dois, entendeu? Um risco também. Tá, gente? Mas e de igualar que é o perigo. Então, né? 12/12. Juntar as pressões, né? 12/12. Mas eu já cheguei às 8 pessoas que morreu. Vai fazer diagnóstico de morte, ou vai dar assim, ou vai dar geralmente 0. É sério? Juntou, não tem batimento. Eu já tive 2 extremos, mas quando eu era menor a minha pressão chegou a ficar quase 5. Que isso? Tive 2 Eu já cheguei no 10/6, a minha 10/6 eu tô normal ainda. Aí quando chega 8, 9, mas tá na baixa. A baixa não tem tanto perigo, mas pode acontecer um blackout tudo maior. Mas a minha mãe já teve 2 isquemias transitórias por causa da pressão. E a outra, até ela te dar sintoma, ela tá aqui, ó, explodindo. E aí chegou a 21 a pressão da minha mãe. Pra checar. Porque tu imagina, é uma pressão muito grande num vaso fininho, então rompe o vaso. Então é por isso que a gente diz que é mais perigoso. Aí na segunda isquemia transitória ela chegou a convulsionar. Sim, porque até porque o próprio corpo ele tem um mecanismo para voltar à pressão normal, né? Exatamente, o corpo tem, exatamente. A mesma coisa quando ele tá com muita febre muito alta. Agora para diminuir não tem como. Não tem, Na verdade, quando ela tá baixa, inclusive ele retém sódio e retém mais líquido, ele consegue levantar a pressão. A angiotensina, ela até consegue fazer uma conversãozinha ali, mas tu fica com prejuízo muitas vezes. Então até ali, até tu regular, já rompeu algum vaso, aconteceu alguma coisa, pode dar um AVC. Um infarto, um AVC. Gente, circulação linfática, é só mostrando para vocês que quando chega lá nos capilares, que eu tinha mostrado para vocês, a gente tem um capilar sanguíneo, né? Um capilar com sangue arterial. As hemácias ficam retidas, só passam as células de defesa e plasma sanguíneo para o meu tecido. Do tecido é recolhido de volta o excesso de fluidos, que é o plasma que extravasou lá dentro. Ele vai pelo capilar linfático. Então as drenagens linfáticas, elas tendem a ser feitas principalmente no paciente pós-cirúrgico. Por quê? Porque ele retém muito líquido no tecido pelo processo da cirurgia. Tá? Então, obviamente a gente faz por estética. Bebi demais, comi muita coisa salgada, não sei o quê. A gente incha o corpo. Então a gente tem realmente essa tendência a inchar. Então os vasos linfáticos eles recolhem de novo e aí vai, através da subclávia, mandar de volta para a corrente. São esses aí que causam, no caso desses vasos linfáticos, causaria retenção de líquido? Trombose? A trombose? Não, trombose é a plaqueta, coagulação sanguínea em excesso. Tá? Não, não é trombose, é aquela outra que tem. Ele é
elefantíase. Elefantíase, não é? Que a elefantíase tá bem famosa no TikTok agora, que todo mundo diz, tu não consegue ganhar músculo e tu não consegue emagrecer porque tu tem isso. Não sei. Eu achei que tu estava falando da relação da elefantíase. A elefantíase, o parasito vai exatamente para os vasos linfáticos. E aí obstrui, a pessoa fica geralmente o mosquito fica na região da perna. Então a perna fica grande e inchada. Mas isso tem aqui na região? Não, aqui não é comum. Geralmente quando a gente vê a pessoa com uma perna muito inchada, é trombose. Linfedema. Não é enfisema? Linfedema. Nunca ouvi falar. Linfedema. Deve ser edema dos vasos linfáticos, é processo inflamatório. É um processo inflamatório. Tipo isso aqui, ó. Aí é um processo inflamatório. Isso é a mesma perna da elefantíase e a mesma perna da trombose. É o mesmo. Aí a gente tem que diferenciar, porque a gente chama de diagnóstico tem muitas pessoas que têm diferencial. dificuldade de emagrecer por causa disso. Eu tô esperando o cliente chegar. Mas ela já não chegou, né? Não sei. Ela tá aqui. Tem barulho na conversa. Vamos espiar. Depois, gente, a gente tem o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central, que passa no meio do corpo, e sistema nervoso periférico, que se distribui pelas laterais. O que a gente tem de diferenciação? Sistema nervoso, eu não vou conseguir anotar, né? Sistema nervoso central, vai. Abreviado, sistema nervoso central, processamento das informações. E é difícil pensar, e sistema nervoso periférico, captura dos sinais. As informações são capturadas pelo sistema nervoso periférico. Qual que é o processadas no central? Aí é central. Quem é sistema nervoso central? Encéfalo, fica tudo dentro da minha cabeça, e a minha medula espinhal, ou espinal, como a nomenclatura antiga trazia, que é o que passa dentro da minha coluna vertebral. Periférico, aí são as projeções dessas células que vão se ramificar. E o outro que é o simpático e parasimpático é periférico. Simpático e parasimpático é periférico. Agora eu vou falar da reação de luto-fuga. E aí, gente, olha só. Um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Porque um captura e o outro processa as informações. E o periférico? Mas tipo, se falhar... O periférico, ele tem que capturar as informações. Ele vai situar no ambiente. Tá, é o sistema de vocês. E o outro? O periférico, ele captura as informações. Mas não tem outro. Não, aí a gente tem uma divisão, sistema nervoso periférico somático e o autônomo. Deve ter como... divisão. Se um falhar, os dois falham, ou um pode falhar sozinho? Que na verdade aí é um conjunto de células. Por exemplo, o que a gente fala? As lesões no sistema nervoso central são todas gravíssimas. Por quê? Aí vem essa questão, nada funciona. Deve ser isso, deve ser essa informação que está relacionando. Se eu bater, tiver um acidente de moto, por exemplo, é bem comum, a pessoa bateu a cabeça muito forte, ela pode ter problema de visão, de audição, de memória, dependendo da região onde ela bater, que agora eu vou mostrar para vocês. E se eu quebrar a coluna, por isso que a gente diz que nunca se tira o capacete se a gente não sabe, se não é um médico, se não é um socorrista. Daí lá vai a primeira pessoa porque que só faz, tira o capacete. Fratura a coluna cervical e mexe a célula nervosa, que estava só o ossinho fraturado ali, mas ela estava inteirinha. Aí tu vai lá e mexe, pum, desconectou. A pessoa pode ficar até paraplégica, na verdade, por conta disso. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é uma subdivisão do periférico. Somático, aqui ó, sistema nervoso periférico. Tem o somático, que é ações voluntárias, e o autônomo, que é aquele que funciona por si só na nossa reação de luta ou fuga, por exemplo, tá? E no autônomo eu tenho simpático e parasimpático. Tá? Aí tem uma divisão também. Então aqui ó, no autônomo eu vou ter o sistema nervoso periférico simpático e o parasimpático. É difícil da gente organizar isso na cabeça, né? Por isso tem que fazer esses mapinhas mentais assim.
Não, é que no meu caderno tá como se fosse, tipo, professor passou como se fosse... Na verdade, às vezes subtítulo, tu vai vendo ali, o professor às vezes não consegue se especificar muito bem, entende? Olha só, e aí no sistema nervoso central, gente, eu tenho o encéfalo e a medula. E as meninges fazem parte da estrutura do... Revestimento de todo o sistema nervoso, tá? Aí são as capas que revestem no sistema nervoso, que a gente chama de meninges. E é todo. Que é a pia mater, a dura mater e a aracnoide no meio, tá? Que é a proteção das células nervosas, tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, tá? É do central, na verdade, esse revestimento ali, né? Bom, quando a gente fala de neurônio, corpo celular, axônio e os telodendros, que são onde se dissipa o sinal. A gente já falou isso em tecido nervoso. Então, a diferença de sinais elétricos, literalmente, tá? Sistema nervoso periférico, ó, nervos, são concentrações de dendritos e axônios. Então, quando eu falo que peguei um nervo, é os dendritos e os axônios, que são aquelas projeções da célula nervosa. E os gânglios concentram o corpo celular, que é essa parte que tem o núcleo, tá? Na massa cinzenta, gente, corpo celular. Massa branca, aqui não está o desenho, mas tem a bainha de mielina, que é a adiposa, que novela, que se enrola a projeção do axônio. Então, o que acontece? Ela é branca. Então, e a parte do corpo celular ela é cinza. Então, a gente chama de massa cinzenta, onde as informações são processadas realmente, que é no núcleo da célula. E a massa branca é simplesmente condução do sinal elétrico. Tá? Então, ali nos dendritos tem aferente, aí quando sai referente. Aí é a projeção da célula. Nervo aferente é o que está levando a informação. Eferente, ó, é levar efetor, quem está efetuando a tarefa, está trazendo de volta a informação. Eu não nem deixo Ai, que gente, como que vocês são pior que eu, pá? Não, é que eu pensei que era meio embora que eu pensei. Eu também. Achei que era. Mas eu ainda nem deixou o Felps aqui. Estava tendo. Não, nem passar. Não, isso não converte, só uma coisa. Avisa aí. Bom, tipos de nervos sensitivos são os aferentes, quem está sentindo, trazendo as informações para o sistema nervoso central para processar. Os eferentes estão trazendo de volta uma resposta já processada no sistema nervoso central. Os mistos, eles levam e trazem a informação de volta, tá? Geralmente a gente tem a divisão do aferente e do eferente, que é aquele caso do martelinho do joelho que eu agora vou mostrar para vocês. Então, quando eu falo sistema nervoso periférico, aí vem a subdivisão que você estava me falando, ó. Aí por isso que eu boto letra A, letra B, que o aluno não se perde do título geral. Ele é o somático, aquele que controla as minhas ações voluntárias. Pensar, falar, né, todas as funções e que vão trazer uma resposta. Por exemplo, eu processei a informação do que eu quero falar no meu encéfalo, mas a minha língua vai gesticular, então ela vai trazer essa informação também. Eu quero me movimentar, vou apontar aqui no quadro. Eu trouxe para o sistema nervoso periférico a informação, então essas informações são voluntárias. Quando a gente fala de sistema nervoso periférico autônomo, aqui era um PPT, só que não funcionou, aqui não abriu o PPT aqui para vocês. Era um GIF que ele ia aumentando assim, ó. Isso aqui é um predador. O homem, em um ambiente natural, um ambiente selvagem, a gente tem que ter medo desses bichos. Inclusive, né, a gente tem aquela reação quando arranha madeira, sabe? E dá uma coisa? É, na verdade, um instinto nosso evolutivo de que esses predadores, quando a gente tinha, né, habitava o ambiente selvagem, a gente tinha que ter medo desses bichos, porque eles arranham as garras nas árvores. Tocar a criança, sabe por que ela agarra o dedo, que agarra com a mão, o bebê, é por causa também disso, é por causa de um reflexo que a criança tem, e é coisa de medo. Que nem o outro, você vai pegar a criança e tipo, botar ela, tem uma posição, ela fica com as mãos abertas, com as pernas abertas por causa do reflexo dele. Que é o reflexo, o nosso reflexo é esse, quando a gente, porque eles afiam, e gato faz isso, né, gente? Arranha as linhas no sofá, na mesa, onde ele vê. Mas é o instinto selvagem do bicho, de afiar as garras. E aí vem essa questão. Quando eu me deparo com essa cena, eu tomo um susto, não é?
O que é o susto? Uma reação de luta ou fuga. E aí, dentro da reação de luta ou fuga, ou eu vou correr para fugir desse predador, ou eu vou lutar contra ele. E dificilmente eu vou ganhar, né? E dificilmente eu vou ganhar, né? E aí, no sistema nervoso simpático, quem é que coordena essas informações? Simpático, gente, noradrenalina. Tomei aquele susto. Vi um predador, vi um assaltante vindo na minha direção, né? Quando a gente tá andando no calçadão no meio da noite ali, né? Daqui a pouco aparece uma sombra do nada, tu toma um susto. Isso é adrenalina. Assim como andar de montanha-russa, brincar de esportes radicais, a gente sabe, a gente toma susto. Aquela freada bruta que daqui a pouco tu acha que chega a disparar o coração numa falta de ar, também tomei um susto. Então, o meu corpo se prepara para lutar ou para fugir. E aí, dentro dessas reações, por exemplo, eu vou ficar pálida. Não passou gente para aula particular? Não. Você não disse que estava professor de matemática? Tá, passou saindo. Ah, tá, eu achei que tinha passado para não, passou saindo. Dentro dessa reação, gente, eu vou ficar pálida, eu vou dilatar a pupila e eu vou começar a irrigar mais os meus braços e as minhas pernas, ou para lutar ou para fugir, né? A luta também usa a perna também, né, às vezes. Então, a gente aumenta essa irrigação. Por que eu fico pálido? Porque eu diminuo o fluxo sanguíneo para os meus músculos da face e a pele, de uma maneira geral. Outra coisa, como é que eu vou ter energia? Eu vou digerir o pãozinho. Não, demora muito, né, gente, para fazer o processo digestivo. Então, eu paro o sistema digestório e vou liberar a glicose do glicogênio, que é no músculo ou no fígado, que é a minha reserva de glicose. Então, eu tenho, inclusive, a liberação de um hormônio, que é aquele que tem... Lembra do hormônio que tem ação contrária à insulina? Glucagon. Então, eu vou estimular o hormônio glucagon a quebrar glicogênio e liberar essa glicose rápida. E aí, depois do susto, aí sim, a contração da pupila volta a acontecer, que estava dilatada. Por que eu dilato a pupila aumentando o meu campo de visão? Porque eu preciso para ter eficiência para lutar ou para fugir. No momento em que eu não preciso mais, ela volta a contrair. Frequência cardíaca, gente, quando eu tomo um susto, adrenalina, dispara. Frequência respiratória, dispara também. A gente chega a suar, uma hiperidrose, muitas vezes quando está nervoso. Exatamente por conta da liberação de adrenalina. No momento do pós-susto, eu tenho retomada da irrigação e aí a pessoa chega a ficar vermelha. Apresentando trabalho é muito normal, né? Eu vejo o aluno apresentando trabalho e daqui a pouco ele está falando, tem uns que ficam roxo, vermelho, tudo quanto é cor aqui na face. É o pós-susto, quando está passando, está baixando a adrenalina. Outra relação, gente. Então, esse é o que a gente chama de parasimpático. Tudo que o simpático ativa, o parasimpático reativa novamente. Ou que ele desativa, ele ativa novamente aqui. São funções opostas, tá? Então, se eu tenho dilatação da pupila no susto, eu tenho contração de volta no parasimpático, que é a acetilcolina, o neurotransmissor que vai atuar ali. Se eu tenho frequência cardíaca e frequência respiratória aumentadas aqui, a minha pressão arterial também vai se elevar, tá? O que acontece? No parasimpático, queda da pressão arterial, queda da frequência respiratória, normaliza, e queda também do batimento cardíaco. Só que o que acontece? Pode baixar demais e a pessoa desmaiar. Já viram a pessoa desmaiar do pós-susto? Tomou um susto muito forte, daqui a pouco quando normalizou, pum, a pessoa cai mole, né? Bexiga e tudo mais. Exatamente. Aí pode se urinar, pode defecar, o famoso cagar. Não sei, mas o famoso cagar. eu não sei, mas normalmente quando uma pessoa assim vê uma outra pessoa passando mal, tipo da família de urgência, assim, sempre tem uma que acontece isso, que desmaia. Sempre tem. É exatamente por conta disso, Então, mostrando aqui pra vocês, ó. Divisão simpática, adrenalina, susto, na hora do susto. Dilatação das pupilas, inibe a salivação, isso a gente sente quando você está fazendo prova, Enem, vestibular.
Então a pessoa diz, fico com muita sede na hora da prova, tem que levar um monte de água, né? Que o fiscal tem que mandar tirar o coelho da água, e a gente chega, gente, com 4, 5 garrafas eu de já água. vi com 5. Eu digo, gente, essa pessoa só Até vai com uma pedir no garrafa de leite eu já banheiro. vi. Nossa. Eu já Ou vi. gente com vários potinhos de E eu já vi levar comida mesmo, o cara fazer um banquete, um piquenique. A pessoa tinha um tique, eu fiz, ela tinha que botar tudo no quietinho, assim, as garrafinhas. Teve. Inibição da salivação, então, por conta do nervosismo, depois saliva de novo, né? Relaxamento dos brônquios para fazer a passagem de ar, tá? Inibição da atividade estomacal e intestinal para de funcionar, porque a energia vai vir da onde? Agora, cadê aqui, ó? Cadê o fígado? Aqui, ó. Estímulo da vesícula biliar? Não, cadê? Deixa o fígado. O que vai fazer para levar embora? Não que não tá, mas já é quebra do glicogênio. Ela tá indo embora. Você vai embora? Tá. E aí, gente, a gente tem liberação da glicose no fígado, tá? Então a gente tem, né? Vamos pausar aqui a gravação, então.